Este é o jato F-80C, F-80C, que fica em frente à base aérea de Fortaleza, exatamente igual ao avião que nós vimos cair na praia de Iracema. Exatamente este é o avião. A gente vê ele em frente à base aérea de Fortaleza, o F-80C. Jato que nós vimos cair lá na praia. Estamos aqui diante do antigo Clube dos Diários, que fica na Avenida Beira-Mar. Construir esse prédio no lugar onde era o clube. Mas aqui, exatamente em frente a esse prédio onde era o clube, tem essa lagoa que eu vou mostrar aí para vocês. Lagoa que fica entre as pedras. Essa lagoa aí fica entre as pedras. Então foi nesta lagoa, no ano que eu vou confirmar, quando chegar em casa eu vou confirmar o ano, mas foi mais ou menos em 1968. Aí neste lugar, nós vamos chegar mais perto para ver, neste lugar foi que nós, em 1968, se eu não me engano foi essa data, em 1968, deste ponto aqui, assim mais explosivas, naquele show aéreo da Semana da Asa. E direção da lagoa, até a distância que nós estamos. Que nós vamos registrar neste vídeo. As rochas estão lá e aqui nós estamos no pontão vendo o moinho. E exatamente onde tem essa boia, se nós traçarmos uma linha reta dessa boia azul que está aí no meio do mar, uma boia em forma de bola azul, se nós traçarmos aí esta linha até o moinho, talvez uns 500 metros a mais para frente, tem esse local onde o avião caiu. É isso, é um registro histórico que a gente faz pela lembrança que tivemos daquela ocorrência sinistra da nossa infância. O dia era 22 de outubro de 1967
e milhares de pessoas lotavam a faixa de areia do Yacht Club até a praia de Iracema para assistir ao show aéreo prometido para aquele dia como parte das comemorações da Semana da Asa. 10 aeronaves participavam do evento e até um alvo incendiário foi montado dentro da enseada do Mucuripe para demonstrações de tiro. Uma dessas aeronaves era o caça não municiado TF-33 da Força Aérea Brasileira, sob comando do primeiro-tenente Renato Aires, que havia sido incumbido da missão de fazer manobras acrobáticas durante a apresentação. O tenente Aires tinha apenas 25 anos de idade, mas possuía mais de 2.000 horas de voo em seu currículo. Ele deveria fazer manobras diversas de modo a permitir ao público máxima visibilidade das evoluções de seu aparelho. Primeiro-tenente Renato Arzuaga Aires da Silva, piloto cuja vida foi ceifada naquele trágico dia da asa. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Algo deu errado logo após o meio-dia, quando o TF-33 se aproximava a baixa altitude em trajetória paralela à linha da praia para uma manobra ousada em que giraria algumas vezes em torno do seu próprio eixo, chamada de Turneux. A aeronave chocou-se com violência contra os verdes mares do Mucuripe. O impacto causou uma explosão imediata, chocando a população que assistia perplexa. O corpo do piloto foi retirado do mar cerca de 30 minutos após o acidente por homens rãs, como eram chamados os mergulhadores, da Marinha e do Corpo de Bombeiros. No entanto, o impacto da explosão foi tão grande que a aeronave se estraçalhou. Nos dias posteriores, membros do piloto foram encontrados nas praias da capital. Segundo o coronel aviador Edívio Caldas Santos, que na época era o comandante da base aérea de Fortaleza, o acidente ocorreu quando o avião realizava a segunda virada do dorso, ocasião em que ocorreu uma perda de altitude que os pilotos chamam de colherada. A 2.000 metros com o bico do aparelho levantado, a manobra não oferece risco. Entretanto, o tenente Aires realizou a acrobacia a baixa altitude a fim de permitir ao público sua plena visibilidade e o aparelho não teve como compensar a perda de altitude, chocando-se com a água e explodindo imediatamente. O coronel Santos também se queixou da tecnologia obsoleta dos aviões da FAB. Segundo ele, os TF-33 já eram aeronaves obsoletas que se tornavam a principal escolha da FAB devido ao seu custo-benefício. Minha história no evento foi assim. Todos os anos íamos eu, minha irmã Astrid e meus pais assistir ao belíssimo show aéreo na praia de Iracema, sempre promovido na Semana da Asa. Era lindo porque podíamos assistir a bombardeios reais, embora destruindo alvos artificiais, em acrobacias sensacionais feitas para o público vibrar e dizer no cearenseis, vixe! Mas num determinado momento, decorridos mais ou menos meia hora do espetáculo, eu olhava para um jato F-80C que passava por cima do Moinho Dias Branco e descia em direção à praia, passando bem em frente ao Yacht Club. Segundos depois, quase num abrir e fechar de olhos, o tenente Aires, que já havia passado por ali outras 2 vezes, passa ainda mais baixo e decide girar o jato sobre seu próprio eixo, mas não deixando espaço suficiente entre sua asa direita e o mar. E assim, quando ia completar o giro para a esquerda, a ponta da asa talvez da pequena asa ao lado do tanque direito, encostou de raspão na água e aí, crabum! Uma explosão colossal põe fim ao grande piloto que brindava a todos com suas manobras. Me lembro bem que meu pai gritou imediatamente, tragédia! E todos ficamos aterrorizados. Perplexos e paralisados, como a tentar entender por que um homem tão moço, certamente com um futuro brilhante, perde sua vida daquele jeito. E então saímos todos da praia, alguns pálidos, outros a chorar e nós a correr para os lados do Clube dos Diários. O mais impressionante é que, bem na hora do show, estava tocando, no radinho de minha mãe, a música do Renato e seus Blue Caps chamada Vou Subir Bem Mais Alto Que Você. E ainda dizem que há coincidência. O trecho que eu ouvi na hora do desastre era este.
estúdio JVS conseguiu encontrar um trecho de um antigo filme do caça F-80C em voo perto do mar, acompanhado de outros F-80, mais ou menos como teria ocorrido em 1967 pelo ângulo de visão dos pilotos do show aéreo, acompanhantes do Tenente Aires. Vejamos o trecho do filme na terceira e última parte deste vídeo.